Olá, sou Valdemir Pires, professor de Finanças Públicas do curso de Administração Pública da Unesp. À disposição para as perguntas de vocês. Professor, o que é a PEC 55, antiga 241? Olha, acho que é conveniente responder começando pelo significado da expressão PEC, né? É uma proposta de emenda constitucional, portanto, uma medida bastante drástica, bastante forte, que deve ser incorporada à nossa lei magna e para ser seguida por todo mundo com muita força, né? É uma alteração legislativa de peso, precisa ser aprovada pelas duas casas e com maioria qualificada. Na Câmara dos Deputados era 241 e é 55 no Senado, o que revela que a nossa Constituição vem recebendo muitas emendas, né? E isso não seria um problema tão grave, embora seja um problema, quanto quando a gente observa a natureza dessas emendas, né? A PEC 241, assim como algumas que vieram antes dela, traz mudanças que vão na contramão daquilo que é a lógica da Constituição Cidadã de 1988. São medidas que reduzem a responsabilidade social do Estado brasileiro, medidas que atacam direitos sociais e trabalhistas estabelecidos. Então, isso é uma PEC, né? No caso da 241, atual 55, propriamente dita, trata-se de uma mudança constitucional que tem um impacto social bastante negativo. Por que estão chamando a PEC do fim do mundo? Exatamente, os movimentos sociais, os grupos progressistas da nossa sociedade estão dando esse apelido muito adequado para a PEC 55, porque é como se ela trouxesse para a sociedade brasileira o fim de um mundo que vinha sendo constituído nas últimas décadas, que é o mundo que aproxima o Brasil daquilo que se chama de o estado do bem-estar social, né? A gente começou a construir políticas públicas favoráveis à maioria da população, que redistribuíam renda, que melhoravam as condições de vida dos segmentos mais desfavorecidos da nossa sociedade, e este mundo que mal começou a ser construído, por conta dos cortes nos gastos com políticas sociais que essa PEC traz, ele começa a desaparecer. É o fim do mundo da civilização, da modernização civilizatória do Brasil, digamos assim. As medidas contidas na PEC 55 levarão o país ao equilíbrio fiscal? Pois então, o objetivo da PEC é atingir o equilíbrio fiscal, cortando gastos públicos da saúde, da educação e garantindo o pagamento do principal, dos juros e dos serviços da dívida. Esse é o objetivo dela. Mas é pouco provável que ela traga este benefício, né? De um lado você tem um grande malefício, que é esse fim do mundo, né? Esse corte de políticas sociais, e de outro, você tem uma grande dúvida quanto à eficácia da medida, porque medidas muito parecidas se revelaram ineficazes em outros países, até mesmo pessoas que trabalham com o FMI, para não dizer pessoas que trabalham na ONU, estão considerando que essa medida é um retrocesso e ao mesmo tempo não garante o equilíbrio. Na verdade, quando você analisa as causas dos desequilíbrios fiscais no Brasil, numa série histórica longa, com dados deflacionados, você percebe que é a queda da receita que provoca o desequilíbrio, não são aumentos de gasto. Os gastos no Estado brasileiro têm se mantido relativamente constantes quando comparados com a evolução das demandas da sociedade, né? Ele até gasta muito menos do que é necessário no social, nunca gastou o suficiente. Agora, ele tende a gastar mais quando a receita cresce e fica em situações difíceis quando a receita cai. Agora, a receita cai porque a economia começa a ter dificuldades. É isso que está acontecendo neste momento, né? Uma queda de receita pública que aumenta a relação dívida-PIB, aumenta os déficits mensais, aumenta a dívida em termos absolutos, sem que o governo tenha
tenha gasto nada mais, né? Então, o problema é de receita. Eu imagino, eu acredito, né, assim como muitos outros economistas, que a solução para o desequilíbrio fiscal brasileiro é uma solução que vem pelo aumento da receita. Isso significa ter que retomar o crescimento econômico. A PEC 241, a PEC 55, ela vai na direção contrária, de reduzir o nível de atividade econômica. Professor, quais seriam as alternativas à PEC 55 para melhorar a situação fiscal do país? Então, essa é a grande questão. O governo ele lançou medidas sem consultar ninguém, né? Até porque se ele consultar do jeito que ele é impopular, né, talvez nem aceitem o diálogo. Por isso que ele toma medidas assim impopulares, porque já que é impopular mesmo que vai, esse é um problema na nossa conjuntura. Mas há alternativa sim, né? O Estado brasileiro ele é financiado por um sistema tributário que é muito regressivo. Quem paga tributos nesse país são os pobres. Então a gente bem poderia continuar com um sistema tributário que continuasse cobrando dos pobres o mesmo volume absoluto que cobra e aumentasse a tributação sobre os mais ricos, né, sem abusar, porque isso é possível. Os mais ricos pagam muito pouco, né, no nosso sistema tributário, tanto individualmente considerados quanto no conjunto. Poderia haver uma reforma tributária que apontasse na direção de mais recursos, sem penalizar demais a sociedade. Poderia também ser combatida a altíssima sonegação que existe no país. Quando nós pegamos os principais devedores do fisco, na dívida ativa ou fora dela, a gente chega à casa de bilhões que são suficientes para cobrir uma parte significativa do que é necessário para obter uma parte do equilíbrio fiscal hoje em dia, né? Também a escolha sobre os gastos não me parece a mais adequada, porque além de cortar políticas sociais, há um achatamento salarial de categorias de trabalhadores que são os mais pobres. Ao mesmo tempo em que se aprova essa medida, pouco tempo antes foram aprovados aumentos nos salários daqueles que mais ganham no setor público brasileiro. Então há uma clara opção de quem é que vai pagar a conta. Por isso, esse que é o problema. As alternativas existem, mas são alternativas que caem sobre os ombros de pessoas mais ricas, de pessoas mais bem estabelecidas, de pessoas e grupos sociais que são amparados sem nenhum constrangimento pelo atual governo, que na verdade se revela cada dia um governo antipobre. Um governo antipobre não está muito preocupado com políticas sociais. Muito obrigada, professor.